o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de João, no capítulo 14, diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, de fato, tivesses me conhecido, terias conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Amém, irmão? Podeis sentar. Esse Evangelho de João, capítulo 14, foi assim, eu me recordo, há 30 anos atrás. Foi uma passagem bíblica pela qual eu, assim, me apaixonei, fiquei identificado, esse papo de Jesus com seus discípulos. E não sei agora a que ponto eu tenho decorado esse capítulo, mas eu cheguei a decorar ele, muitas partes dele, não sei até onde eu cheguei a decorar, de tanto que eu me apaixonei por esta passagem bíblica. Jesus diz: não se entristeça o vosso coração, credes em mim, credes também credes em mim, crede no Pai. E Jesus fala: na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e vou voltar. Eu vou voltar a esse mundo, né? E eu vou pegar vocês. Essa maneira de Jesus voltar a este mundo não é uma forma de pisar na terra para pegar cada um que morre e leva, mas eu creio que cada um que chega a partir em Cristo Jesus tem o seu encontro com Cristo. Eu creio que, de alguma maneira, ele estava se referindo a esse encontro de cada um que parte. E vai haver aquele momento que ele vai pegar todo mundo de uma vez, vamos assim dizer, que é o arrebatamento, embora não seja todo mundo de uma vez, mas um povo ali naquela dispensação. Jesus tem um papo com os discípulos, mas eu imagino que esse papo de Jesus com seus discípulos não o deixou muito feliz.
a essa altura do campeonato aqui, eu sinto que Jesus está falando de coisas meio... Poxa, você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Crede pelo menos pelas mesmas obras. Parece que ele está querendo cobrar de alguém. Ou seja, nem todo mundo que estava ali junto com Jesus nesse episódio estava realmente centralizado com os seus ensinamentos. E depois ele ainda vai dizer no final, no verso 15, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Está frisando uma situação que me faz entender que a necessidade que ele tem de dizer isso para aqueles que estavam caminhando com ele há tanto tempo, me faz entender que ele detectou que isso não estava acontecendo. Pelo menos não como deveria acontecer. E então Jesus diz, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou preparar lugar. Quando eu for e tiver preparado o lugar, eu virei de novo, vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Hoje o mundo se assusta com isso. Falar que Jesus vai voltar assombra o mundo. E eu já sabia disso quando nós criamos a placa 2070, Jesus voltará, que está sendo, vamos usar a expressão, pichado, Rio de Janeiro afora. Teve uma área aí que os irmãos colocaram para vários lugares, mas foram lá, provavelmente pessoas da prefeitura, porque usaram a mesma cor da tinta anterior e apagaram tudo que os irmãos fizeram ali, acho na área da UERJ, né? Apagaram. Mas nós passamos lá e as pichações bestas, os rabiscos, isso fica tudo lá. Mas dizer que Jesus vai voltar, não, isso eles têm que apagar, porque isso apavora eles. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus disse assim, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Dizer que a verdade vai ser manifesta, isso apavora o mundo. O mundo não quer a verdade. Jesus falou, o mundo jaz no maligno. O mundo está mergulhado no diabo, mas o diabo é o quê? É o pai da mentira, e ele fala daquilo que lhe é próprio. Foi isso que Jesus ensinou. O diabo é pai da mentira, o diabo é homicida desde o princípio, Jesus disse isso. O mundo quer verdade? Não, as pessoas estão no dia a dia se deleitando. Todo mundo está por aí e está nem aí para nada. As pessoas estão tirando lucro, estão tirando proveito da mentira, estão tirando proveitos absurdos. O vídeo que nós fizemos sobre taxistas, eu achei intrigante um caso que chegou aos meus ouvidos. O vídeo entrou numa casa onde o camarada é taxista. O camarada falou os tubos, mas alguém disse para ele assim, mas não está falando contigo, você não depreda carro de Uber, depreda. Ele falou, eu não, então o vídeo não é para você, está falando de quem depreda carro de Uber. Tá, passou uns dias, o filho do cara saiu de uma empresa, comprou um carro e entrou para onde? Para Uber. Aí a mesma pessoa virou para ele e falou, e agora? Seu filho está na Uber, você quer que algum taxista vá lá e quebre o carro dele, porque agora ele é da Uber? Não, não quero. Mas enquanto era o carro dos outros, enquanto era o chefe de família dos outros, das outras famílias, enquanto eram os filhos dos outros que estavam em dificuldade, enquanto eram as casas dos outros devendo as contas, não, quebra Uber, quebra, mas agora é o meu filho está na Uber, não, ninguém vai quebrar o carro do meu filho, mas e dos outros caras da Uber, quebra? Provavelmente quebra, né? Ou seja, o mundo não quer justiça, o mundo não quer verdade, o mundo quer como uma galinha, né, que abriga só os seus pintos. Assim são muitas pessoas, a mentalidade de muita gente, e isso é uma mentalidade que jaz no maligno. O diabo, Jesus falou, o diabo fala do que lhe é
próprio. Ele lida com aquilo que é o seu próprio interesse. O diabo não tem nenhum pensamento coletivo. O diabo não tem nenhum pensamento de bem em uma sociedade. Tudo que o diabo faz é roubar, matar e destruir. E algumas pessoas são assim. Elas têm a proteção de si e da sua família, mas que o mundo se exploda. Eu estou bem, então que o mundo se exploda. São as pessoas tão ignorantes que elas não conseguem compreender, que elas não conseguem ficar bem se todo mundo ficar mal. Não consegue. A água chega na minha casa porque tem um funcionário da SEDAI com saúde que pode ir lá trabalhar, né? O manobrista, o cara que vai lá jogar os produtos químicos nos reservatórios para que a água chegue até a minha casa e eu possa beber. Se todos os funcionários da SEDAI adoecerem, estamos ferrados. Isso é sociedade. Eu tenho alimento na minha casa, eu posso ir no mercado e comprar. É mesmo, se todas as redes de supermercado fecharem, tu vai comprar onde? Tu vai comprar direto no cara lá do campo? Não vai. Tu tem condição para isso? Pegar um caminhão, pegar um carro, ir lá no campo, comprar direto no produtor? Você não tem condição, eu não tenho isso. Então nós vivemos numa sociedade, eu não posso pensar só em mim, isso é a mais pura estupidez. Não posso pensar só em mim. Esses dias uma repórter perguntou, a repórter vocês já conhecem, né? Perguntou sobre política. Falei, político bom é político morto. Político não presta para nada, só faz besteira. Ela, não, mas há quanto tempo você tem essa visão? Falei, não, veja bem, não é que eu quero matar os políticos. Nem quero eles mortos, eu estou querendo mostrar o quanto eles têm se tornado desprezíveis. E sobre o candidato tal e tal, eu falei assim, olha só, teve uma eleição, Crivella e Freixo, não é isso? Falei assim, se eu tivesse que votar, obviamente eu votaria no Crivella. Por quê? Porque pelo que se tem visto a nível de mídia, o caráter do Crivella, ainda que não seja bom para mim, é o melhor para uma sociedade. O Freixo, ele vai querer botar LGBT, apoiar os gaysão, ele vai entrar para fazer lei de bandaleira, de pornografia e um monte de besteirada. O Crivella, pelo menos, é um cara que já tem demonstrado projetos sociais, projetos de uma sociedade, projetos úteis para uma cidade. Então, por pior que seja o Crivella, comparando-se Crivella e Freixo, o meu voto seria, se eu fosse votar, no Crivella. Não resta a mínima dúvida. Ainda falei assim, se o Crivella se candidatasse a presidente, eu acho que o Brasil estaria bem nutrido de presidente, porque por pior que eu acho que ele seja, por mais desprezível que eu considero a vida de um político, por mais que eu diga assim, eu não preciso de um hospital público, eu posso chegar, pegar o meu dinheiro e ir lá no hospital particular, pagar a consulta, pagar exame, pagar a cirurgia, mas eu não penso só em mim, existe toda uma sociedade precisando de um hospital público. Então não é porque eu não preciso do hospital público que se lixe o hospital público. Sem contar que muitas vezes o camarada é até rico, que às vezes acaba no hospital público, né? Teve um caso aí de um presidente que foi acabar no hospital da Marinha, né? Marinha, Aeronáutica, o Exército, não sei, foi acabar no hospital militar. Lá é que tinha o recurso. Todo o dinheiro dele ele não pôde usar nos hospitais particulares. Então, nós temos que ter esse pensamento, mas tem pessoas na nossa sociedade, irmão, que não estão nem aí para isso. E quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, você precisa entender que verdade apavora as pessoas, porque as pessoas não estão andando na verdade. Aqui mesmo nesse ministério teve algumas pessoas que Deus expulsou daqui, irmão, acredita no que eu vou dizer. Da geração Jesus Cristo ninguém sai. Da geração Jesus Cristo é expulso por Deus. Daqui ninguém sai. Então, até um camarada que já esteve aqui no ministério, eu conversando com ele, falei assim,
Eu quero ver justiça. Vamos orar para Deus fazer justiça. O camarada chegou, pastor, peraí, esse negócio de orar pedindo justiça, justiça é uma palavra muito forte, o pastor não acha, não, que justiça é um negócio muito forte, não é bom deixar para lá, ao invés de orar pedindo justiça? Eu falei assim, não, justiça é todo o projeto de Deus para a vida do homem, o evangelho fala de justiça, Jesus Cristo transformou-se em justiça nossa. Se eu tiver medo da justiça, significa que a minha vida está devendo. Amém, irmão? Não tenho medo vou orar por justiça. Mas por que ele queria que não orasse por justiça? Porque ele estava na reta. E quando oramos, Deus começou a agir, e começou a falar, e começou a mostrar, e começou a massacrar. E ele foi, levou o chute de Jesus e foi embora. Por isso ele não queria que orasse por justiça. E você, irmão, se o anjo da justiça for passar, tu abre a porta e diz para ele, começa pela minha casa? Eu abro a porta e digo, começa pela minha vida, pode começar pela minha vida. Não tem nada na minha mente que me atemorize, não tem nada na minha casa construído com sangue dos outros, com engano, com mentira, não tem nada, nada. Justiça, se Deus disser, vou fazer justiça sobre a terra, opa, vou me colocar na torre de vigia para ver a justiça de Deus. Agora tem pessoas que não estão andando na verdade, não estão andando na justiça, e quando vê 2070 Jesus voltará, o quê? Não, eu sempre ouvi falar desse negócio de Jesus voltar, mas balela, a vida inteira ouvi isso, agora não, agora a coisa está ficando séria. Quando as pessoas batem o olho naquele escrito, elas levam um choque, a coisa agora está atemorizante. Vamos trabalhar enquanto é dia, irmão, porque essa é a frase que nós ouviremos, estes que transtornaram o mundo, chegaram também até nós, somos os transtornadores, como Deus tem falado, eu crio o caos, e Deus só tem uma ferramenta para criar o caos, não é mentira, não é engano, é a verdade de Deus que cria o caos. Por que cria o caos? O mundo está ali, jazendo no maligno, num tonel de mentira, aí vem a verdade, tum. O que vai gerar? Conflito, gera um caos. Quando você coloca somente óleo dentro de um tonel, aquilo fica tranquilo ali, pacífico, plena paz e harmonia. Você pega no óleo, você mistura água, não fica aquele caos, bolha para tudo que é lado, tudo dividido, porque o óleo e a água não misturam. É assim que é o mundo hoje. O mundo está mergulhado na mentira, o mundo jaz no maligno. Mas Jesus disse, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. E a igreja de Jesus Cristo é a coluna e firmeza da verdade. Entenda o seu papel, irmão. Você precisa entender. Aquele que se constitui amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não é possível ser amigo do mundo. O que é mundo? O mundo não é o chão, o globo terrestre. Mundo não são as pessoas, não é isso. Mundo são os conceitos. A palavra mundo ali significa os conceitos do mundo. Amar as pessoas, ora, claro que amamos. Querer o bem das pessoas, claro que queremos. Mas compactuar com as suas obras, longe de nós, antes a morte. Que não compactuaremos com as suas obras malignas, com seus pensamentos perniciosos. Nós conhecemos a glória do Evangelho. Aí Jesus diz, vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Assegurou Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se intitula um caminho, mas ele também se intitula a verdade. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu costumo traduzir isso da seguinte maneira, ninguém vem ao Pai senão pela verdade, pelo caminho da verdade.
Irmão, bane da tua vida qualquer pingo de engano, qualquer pingo de besteira, qualquer pingo de mentira, qualquer pingo de tormenta. Ande na verdade, a ponto de que você possa chegar diante de Deus e dizer: Deus, estou aqui, olha para mim, pode me julgar, porque eu sei que as minhas vestes estão limpas. Essa convicção, meu irmão, é a realidade que te fará ser alguma coisa no reino de Deus, ou até mesmo é a realidade que te fará herdar o próprio reino de Deus. Você tem que ter vestes completamente limpas, vestes de verdade, vestes íntegras. E a sua conduta, por que matam tanto crente no mundo inteiro? Durante 2000 anos, ninguém foi tão morto quanto os cristãos. De tudo que é maneira. Por que o mundo odeia tanto crente? Porque o crente é a verdade. A verdade é luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas, que são mentira, não prevalecem contra a luz. Mas você não faz nada. A tua simples vida de luz, uma simples palavra que você dá, dissipa, arrebenta. As pessoas às vezes estão lá num papo cheio de ideologia, cheio de conceitos espíritas, conceitos católicos, conceitos ideológicos, marxismo, etc, um monte de baboseira. E às vezes, e você, o que você acha? Você vem dar uma palavrinha, tum! Parece uma bomba atômica. Você dissipa tudo, neutraliza tudo, e ninguém consegue mais argumento para falar mais nada, porque você já deu a palavra. O que acontece? Quando alguns se veem com a sua ideologia totalmente destruída por uma simples verdade que você lança, com a sabedoria e graça do Espírito da glória de Deus que está sobre ti, o que essas pessoas ficam? Rangendo os dentes. Diz a Bíblia que não resistiam à sabedoria de Estevão, e eles rangiam os dentes, porque não conseguiam lhe calar. Ninguém vai querer te matar quando tiver argumento contra você. Quando você abrir a boca e alguém chegar assim, não, porque isso te calou, ninguém está preocupado em te matar. Mas quando você abre a boca, fala alguma coisa e ninguém tem mais o que dizer, eles querem te calar do mesmo jeito, mas só podem te calar te matando. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade. O que fizeram com a verdade? Pregaram ele na cruz. O mundo não suporta a verdade. E é assim que vão ter que fazer conosco. Vão ter que nos pregar na cruz. Vão ter que nos jogar nas arenas. Vão ter que fazer alguma coisa, mas vão ter que nos tirar do mundo. Porque a Bíblia diz que aqueles que andam na verdade são homens dos quais o mundo não é digno deles. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Jesus fala assim no verso 7, se vocês de fato tivessem me conhecido, teriam também conhecido ao meu. Está falando para os seus discípulos, irmão, isso é pesado. Jesus está dizendo, vocês ainda não me conheceram. Entende-se que o ministério de Jesus foi de 2 anos e meio a 3 anos e meio, há umas controvérsias quanto a isso, mas andar com Jesus durante 1 semana já é o bastante, amém, irmão? Agora, homens que andaram com Jesus por média de 3 anos, cerca de 3 anos, Jesus está falando aqui para eles assim, se vocês tivessem me conhecido, vocês teriam conhecido também ao meu Pai. Jesus falou que ele é a verdade, então Jesus poderia ter dito assim para eles, se vocês tivessem conhecido a verdade, vocês teriam conhecido a mim e ao meu Pai. Existem discípulos de Cristo que ainda não conheceram a verdade, como esses aqui, Filipe, Tomé, Jesus está aqui, rodeando com eles. E você, irmão, você conhece a verdade? Sabe o que é a verdade? A verdade é aquilo que te faz abrir mão de tudo que você possui, de tudo que você pensa, de tudo que você imagina. Se você não abriu mão de tudo que você é, de tudo que você imagina, você ainda não conheceu a verdade, ou se conheceu, ela não te interessa. Mas quem diz que quer a verdade,
tem que mostrar mãos vazias, somente com a verdade. Isso é reino de Deus e justiça em primeiro lugar. Demais coisas são acrescentadas, mas nunca vão ocupar espaço na tua vida, aquilo que Jesus te dá, como demais coisas, aquilo que Ele te faz possuir. Se vocês tivessem me conhecido, vocês também conheceriam ao meu Pai. Eu acho impressionante isso. E desde agora, vós o conheceis e o viste. Jesus está dizendo, sabe uma coisa? Vocês estão conhecendo, estão vendo, mas ainda alguém vem e diz assim, solicitou Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso é o suficiente para nós. Jesus diz assim, mas não é possível, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me conheceram. Jesus, olha o verso 7, se vocês tivessem me conhecido, teriam conhecido também o meu Pai, e desde agora vocês o conheceis e o vistes. Solicita Felipe de novo, mostra-nos o Pai, isso nos basta, é o suficiente. Jesus volta e fala, há tanto tempo, olha, há tanto tempo, não é um mês, não são 2 meses, não são 3 meses, há tanto tempo estou com vocês, e tu não me tens conhecido, Felipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Irmão, como é que se conhece Jesus? Por suas obras, pelos seus ensinamentos. Amém? Qual das obras que Jesus fez que você não tem visto aqui dentro? Qual das palavras que Ele ensinou que você não tem ouvido aqui dentro? Qual delas? Me diz qual delas. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Sabe o que é conhecer Jesus? Conhecer Jesus é que nem Paulo. Paulo perdeu morada, não queria mais saber de morada. Ele tinha casa, ele foi cidadão do Império Romano, ele tinha casa, ele tinha um monte de coisa, talvez tivesse propriedade, sabe-se lá o que Paulo tinha. Nada disso interessou para ele. Quando ele conheceu Jesus, partiu para o deserto da Arábia, quando ele voltou a Jerusalém, foi para ver os irmãos, conversar lá com alguns da igreja, mas nunca foi procurar nem as suas propriedades. Aquilo não interessou para ele, porque o que é nascido do Espírito, meu irmão, não sabe de onde vem nem sabe para onde vai. Isso é conhecer a verdade, quando você abre mão de tudo que você é, de tudo que você imaginou, quando você consegue abrir mão de todos os teus sonhos, de todas as tuas idealizações, de todos os teus projetos. Quando você abre mão de tudo isso, você conheceu a verdade. Senão, você ainda não conheceu. Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você ainda não me conhece. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Jesus está, como é que tu pode dizer uma coisa dessa? Mostra-nos o Pai. Então eu vou perguntar, você já tem visto o Pai, irmão? Jesus disse que para ele, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu vou perguntar, nessas décadas que você diz ser crente, você já tem visto Jesus? Quem vê Jesus vê o Pai. Você conhece Jesus? Quem conhece Jesus conhece o Pai. Esse é o mistério, irmão. Eu, pastor Tupirani da Hora Loures, eu conheço o Pai. Eu conheço o Pai, eu conheço o Pai, eu conheço. Você já passou nesse nível? Você conhece o Pai? Ou você ainda é um frequentadorzinho da igreja, que não sabe ainda quem é Deus? Jesus está falando para discípulos que estão aqui, veja bem, aqui pelo menos por João, no capítulo 14, está longe ainda da crucificação.
Quando Jesus diz, eu estou há tanto tempo com vocês, eu imagino que aqui Jesus está há 1 ano com os seus discípulos. Vamos julgar aqui pelos os meus pequeninos estudos. Vamos dizer que Jesus está aqui com os discípulos há 1 ano. Ele está dizendo, eu estou há tanto tempo com vocês. Porque o máximo que Jesus vai estar com esses discípulos é quanto tempo? No máximo 3 anos e meio. Irmão, você convive com Jesus. Você sabe o que é Jesus? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O que é Verbo? É a palavra. Apocalipse 19, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus aí contigo? A Bíblia está contigo, ela faz parte da tua vida mesmo? Você conhece Jesus? Eu estou há tanto tempo convosco, então vamos jogar o tempo máximo que Jesus ficou com esses discípulos, 3 anos e meio. E quantos de nós aqui já caminhamos com a palavra, que é Jesus, o Verbo, a palavra de Deus? Já caminhamos com essa palavra 10 anos, 20 anos, ou como eu, 30 anos. Jesus está cobrando de pessoas que estão há menos de 10 anos, há menos de 4 anos. Vocês não me conhecem. Vocês ainda não me conheceram. Se vocês tivessem me conhecido, mas se Jesus está cobrando, é porque eles já deveriam estar conhecendo. Jesus não vai cobrar uma coisa que não é para ser cobrada. Se ele está cobrando, irmão, cá entre nós, já pregamos aqui sobre Pedro e João na porta do templo chamada Formosa. Olha para nós. Se essa autoridade ainda não chegou na tua vida, meu irmão, e você está aí com anos de ministério, irmão, veste a camisa, cai na real. Não se ilude porque você faz a obra. Não se ilude porque você faz a obra. Não se ilude. Não, eu fui ali, eu distribuí uns folhetos, estou no mover. Eu fui ali, eu distribuí uns CDs, um DVD, eu estou no mover. Eu distribuí no grupo, não sei o quê, eu estou no mover. Irmão, o mover é muito além do que braços mecânicos realizando coisas. Quando você entrega um CD, você tem que ser um instrumento maior do que o simples CD. Não é eu fiz a obra. Não, não vem com esse papo de eu fiz a obra. Você é a obra. É você que é a obra. A verdade tem que estar impregnada, entranhada em você. Você tem que passar e tem que ouvir o ranger dos dentes dos teus inimigos. Não porque você seja inimigo deles, porque eles são inimigos da verdade. Você se identifica com Jesus? O que o mundo fez com Jesus? O mundo pegou Jesus, que é a verdade, pregou na cruz. O mundo odiou Jesus. Jesus disse, Pai, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo... Ora, Jesus está dizendo, Pai, eu lhes dei a tua palavra. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus está dizendo, Pai, eu me dei a eles, e o mundo os odiou. É isso que Jesus está dizendo, irmão. Esse mundo jaz no maligno. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Nem tudo que acontece nesse mundo de mal, essas coisas horrendas, não culpa o diabo, não. Tem gente que culpa o diabo em tudo. Não, alto lá, você não está conhecendo a verdade. Se tudo fosse culpa do diabo, o único réu diante do tribunal de Cristo seria o diabo. Isso é verdade? Não. Jesus contou uma parábola do rico e do mendigo e mostrou que o rico é em tormentos no Hades. Mas em qual momento Jesus culpou o diabo pelo aquele homem estar em tormento no Hades?
Aonde aparece no cenário que Jesus diz assim, olha, o rico dava festa, se banqueteava, enfim, fica claro que ele nunca quis saber nada de Deus. Ele dava festa, se banqueteava, vestia de linho finíssimo e púrpura, era um festão a casa do cara o tempo todo. E cadê o diabo? O diabo não aparece no cenário. Jesus não disse o maligno estava lá e o inimigo inspirava e o inimigo estava enganando ele. Isso não acontece, por favor. Somos justos e somos íntegros. Não vamos ver as coisas acontecer. É o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, é o diabo não. Que é o diabo? Se tudo fosse culpa do diabo, Deus não poderia condenar o homem. E tem condenado? Deus não diria, vem cá, Saul, eu te levantei, vai lá e extermina os amalequitas. Ele dizia, não, aquilo que aconteceu há anos atrás foi culpa do diabo, então deixa os amalequitas quietos. Não, essas crianças aí que mamam ainda no peito, essas mulheres grávidas, essas pessoas que nasceram nessa geração, ninguém tem culpa de nada disso, foi tudo culpa do diabo. Meu irmão, é o ser humano que vê as suas vantagens e se entrega ao mal e à perversidade. Sabe? É isso, é o ser humano. Não quer a verdade, o ser humano. E quando eu digo que o ser humano não quer a verdade, você imagina na sua inocência, a gente prega e eles rejeitam, a gente dá um folheto, eles rejeitam, a gente fala de Cristo e eles rejeitam. Meu irmão, quando eu digo que o mundo não quer a verdade, eu estou dizendo que o mundo não quer você. Coluna e firmeza da verdade, você é a igreja. O mundo não quer você, o mundo te odeia. Porque você é luz e você atrapalha os projetos. Sem a igreja de Jesus Cristo, o mundo não teria referência de verdade, de honestidade. Os homens mais nobres de vida pública são os mais podres. Olha o que são os juízes da terra. Olha os que são os senadores, os deputados, os presidentes, os prefeitos, os governadores. Olha o que são eles. Não para mais de sair podridão dos esgotos da política. Olha o que são eles. Olha o que são os delegados, olha o que são os batalhões da PM, olha o que são os quartéis da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. O desvio de verbas é horrível. Foi feita uma licitaçãozinha, não sei como é que chama, uma mini CPI dentro de um quartel, e tinha quilo de queijo, peça de queijo sendo comprada a R$35 mil. Dentro de um quartel. Isso é um mundo. Isso é um mundo. Não vá com verdade para eles não, eles te odeiam. Mas você tem que ir com verdade. Você foi liberto por Jesus Cristo? A prova de um ser humano liberto é quando ele não teme pela própria vida. A prova de um ser humano liberto é quando ele não teme pela própria vida. Essa é a prova de um ser humano liberto. Enquanto tu tens medo da morte, você ainda é escravo de si mesmo. Não sabe o que é a libertação em Jesus Cristo. Um verdadeiro crente liberto por Jesus Cristo, ele não tem medo da morte, ele declara, quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. No verso 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está falando com discípulos, a quem ele já diz assim, eu estou há tanto tempo com vocês. Ora, mas quem está há tanto tempo com Jesus não precisa mais dessas liçõezinhas de beabá. Não precisa. Quando alguém chega aqui no ministério, meu irmão, eu quero logo acabar com o beabá da vida da pessoa.
Ah, pastor, que eu estou vindo para o ministério, está vindo para o ministério? Então vai lá, escuta os seminários, tá? Começa pelo primeiro, segundo, terceiro, começa pela frente, pelos mais antigos, e segue em frente. Passa um mês, o cara, não, pastor, porque eu não sei o que. Eu falei, não está ouvindo o seminário, né? Pastor, não estou tendo um pouco de tempo, não. Então está perdendo tempo, tem que ouvir os seminários. Passa 3 meses, o camarada vem falar comigo, não sei o que, porque esse assunto assim. Você não está ouvindo os seminários, porque isso tudo já está lá explicado. Se você não está, é porque você não está ouvindo, se você não está sabendo. Aí quando a pessoa vem de novo, eu já estou dando as costas. Mandou o zap, eu já não vejo. Encheu o saco, eu já bloqueei. Foi embora, já foi tarde. Por quê? Senão daqui a pouco eu estou tendo que repetir tudo a mesma coisa. Eu estou há tanto tempo com você. Eu estou pregando há 30 anos. Tem gente que me acompanha há 15. Eu ainda tenho que ficar repetindo as mesmas coisas? Ninguém tem cabeça para ficar repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Só quando é a graça do Espírito Santo. Mas se ele não der a graça para repetir coisas é horrível. É horrível. Crede-me, crede pelo menos por causa das mesmas obras. Quer dizer, estão ignorando até as obras. Você tem enxergado as obras de Jesus, irmão? Na tua vida? Na vida dos teus irmãos? Ou você acha que tudo que acontece na tua vida é natural? Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que você está vivo? Porque isso é obra de Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que são 3 minutos? 3 minutos é você contar até 180. 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Quando você chega a 180, passaram 3 minutos. 3 minutinhos. 3 voltinhas do relógio. A cada 3 minutos, um carro é roubado no Brasil. A cada 3 minutos, o teu foi roubado? Isso não é obra do acaso, isso é livramento de Deus. A cada 3 minutos. Cada 3 minutos. Isso isso é estatística fundamentada em número de veículos registrados. Dividiu-se tantos milhares de carros roubados, dividiu-se por 12, achou o número de carros roubados por ano. Dividiu-se por 30, achou-se o número de carros roubados por mês. Dividiu-se pelas horas, por 24 horas por dia. Dividiu-se por minutos. A cada 3 minutos um carro é roubado. E desses carros roubados, a cada 10 tem uma vítima fatal. Você tem reconhecido as obras de Deus na tua vida? Você consegue olhar para cima e ver a tenda da mão de Deus te cobrindo? Você tem ideia de quantas pessoas já desejaram a tua morte, desejaram o teu fim, já fizeram macumba, umbanda, quimbanda, já entregaram o teu nome na boca do sapo, da cobra, na encruzilhada, na vela, na cachoeira, e você está aí de pé? Você tem reconhecido as obras de Deus? Liberte-se, meu irmão. Sabe o que é se libertar? É estar pronto para dar a vida por Jesus Cristo. Isso é ser liberto, isso é ser livre. Quando você consegue olhar para os teus filhos e dizer assim, não tem problema, quando eu morrer eles ficam na mão de Jesus. Liberto, totalmente liberto. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farás, pois eu vou para o Pai. Eu gosto disso aqui. Eu gosto dessa passagem bíblica. Quando eu vejo isso, farás obras que eu faço, e maiores do que essa, muita gente pensa logo, opa, eu quero passar e os enfermos serem curados com a minha sombra. Eu quero o ministério da libertação. Demônio, quem está aí? É o tranca-rua, né? Pois bem, de gatinho. Jesus falou que eu vou fazer as obras maiores. Satanás, olha para cá, sai,
autoridade. Estou fazendo as obras de Jesus maiores do que estas. O morto ali, deixa comigo. Ei, defunto, levanta, vambora, bora, levanta. Levantou. Estou fazendo as obras maiores que a de Jesus. Caraca, Jesus falou que investir na minha vida, tudo está se cumprindo. Tá, amém, irmão. Amém. Mas quando Jesus diz, farás obras que eu faço maiores do que essa, só vem uma passagem bíblica na minha cabeça, e ela se chama Mateus 23. Hipócritas, fariseus, escribas, doutores da lei, raça de víboras, filhos do diabo, que percorre a terra e o mar para fazer discípulo e transforma 2 vezes mais em filho do diabo, pior do que vocês. Quando eu vejo isso sair de dentro de mim, eu digo, são obras maiores que a de Cristo. Essa é que é a obra que eu quero. Eu não quero ressuscitar morto, eu não quero curar enfermo. Que isso fique para os outros, que curem os enfermos, que expulsem os demônios. Eu prefiro Mateus 23. Você quer as obras que Cristo fez? Tem gente que escolhe. Ah, Senhor, me dá, Senhor. O Senhor disse que faria, é a tua palavra. Eu estou no prumo, eu estou na linha, eu faço tudo, e, enfim. Senhor, me dá o dom, me dá o talento. Eu quero ver os céus abertos. Eu quero ouvir a voz de Deus. Tem coisas, meu irmão, que você não precisa ver céu aberto. Não precisa ouvir a voz de Deus. Porque ele termina dizendo assim, se vocês me amarem, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Eles já estão aqui, ó. Olha o que Jesus fez, vai e faz também. E a unção é tremenda, irmãos. Falar a verdade é como, eu não sei explicar, você recebe uma outra coisa, parece que eu respiro um ar diferente. Eu sinto, eu não sei se todo mundo sente, não é possível. Aqui dentro pode ser, mas lá fora, nesse mundo, não, as pessoas não sentem o que eu sinto. Eu caminho pela rua como se uma força me levasse. Eu me sinto tão seguro andando a pé ou de carro no meio da Brasil a 100 por hora, 120, não importa. Eu me sinto seguro, muito seguro. Eu me sinto indestrutível, inabalável. Deus tem feito grandes obras, mas nós reconhecemos. Você está de pé não é pelas suas conquistas, é pelas conquistas de Deus para você. Jesus está falando, crê aí, pelo menos pelas obras, né? Está reconhecendo as obras? Eles não estavam nem reconhecendo as obras. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. O que é pedir em nome de Cristo? Eu já vi muita gente se iludindo. Irmão, a nossa oração tem que ser assim, ó. Pai, me dá a casa, me dá o carro, me dá a bola, me dá o campo, me dá o não sei o que, me dá, em nome de Jesus. Pronto. Em nome de Jesus. Pronto, eu orei certinho, como Jesus falou, pedi em nome de Jesus. Balela. Nome não é uma conjunção de letras. Nomes são conceitos e princípios. Jesus está falando que ele é a verdade. Quando ele diz pedir em meu nome, ele está dizendo pedir em nome da verdade. Se você tem a verdade na tua vida, tudo quanto pedirdes ao Pai vos será feito, porque se você tem a verdade, Jesus falou que é a verdade, ele falou que ele e o Pai são um. Se você tem a verdade, você tem Cristo, você tem o Pai. Pedir em nome de Cristo não é fazer uma oração em nome de Jesus. Nós nos viciamos. Não sei o que lá, e Pai, em nome de Jesus. Tudo bem, sem problema. Mas não é por falar em nome de Jesus que tu serás atendido. A verdade tem que ser
um baluarte dentro da tua vida. Se não for, é pura ilusão, meu irmão. Então, meu irmão, o mundo quer a verdade? Não, o mundo não quer a verdade, mas não quer mesmo. Como que o mundo quer a verdade? Eu trabalhei em empresas onde os caras pediam para fazer documentos falsos. Cansei de ver situações de notas fiscais falsas. Só citando assim alguns exemplos, né? Porque cada um tem os seus argumentos. Ou seja, a verdade é um negócio muito pesado. A verdade, ela tira a liberdade de qualquer pessoa se mover com a mentira. Ela é uma espada que vai espetando muito profundamente. Eu te afirmo uma coisa, irmão. Andar na verdade nos dá uma recompensa incrível. Muita gente não conheceu isso. O que é a glória de andar realmente se vestindo e revestindo da verdade dos mandamentos de Jesus Cristo. Quando você está com a verdade, qualquer coisa que pareça que você ficará no prejuízo, você vai alcançar um lucro maior do que todo mundo. Experimenta. Ah, pastor, por que experimenta? Tem gente aqui que não está andando na verdade? Sei lá, vou dizer de novo. Experimenta, ande na verdade. Ande na integridade. Sabe aquele vidro de azeite galo lá na tua área que está custando R$1,99? Ah, você sabe que azeite galo não custa R$1,99. Faça-me um favor. Então não compra, é roubo de carga. Você não precisa disso, porque o teu Deus põe um pão na tua mesa. Aquele rolo de fio, o cara está vendendo um fio ali, 4 milímetros, baratinho, fio maciço. Quanto é um rolo de fio? 100 metros de fio, R$30. Ei, meu amigo, acorda, está custando 90 na loja. Tu vai comprar 30. Depois vai dizer para Jesus que eu ando na verdade. O fio que tu está colocando na tua casa pode ter custado a vida de um trabalhador. O sangue de criança chorando pelo um pai órfão. E você vai dizer que está andando na verdade, depois vai dizer, eu orei em nome de Jesus. Não adianta usar o nome de Jesus, tem que usar a verdade. A igreja do Deus vivo não precisa de coisa barata, porque Deus nos dá do melhor. Ele abre os céus para descer o maná. Ele fere a rocha para dar água e abundância. Quer codornizas? Ele tem codornizas onde ninguém imagina. Ele tem tudo. Ele tem sombra no deserto. Ele tem tocha à noite para te abrigar. Mas até quando ouvireis falar dessas coisas? Quanto custa um quilo de arroz? Não é 50 centavos. Por que você está comprando lá não sei aonde? Não, lá na feira. Ah, tinha uma feira na época que eu era adolescente, a chamada Feira de Acari. Acho que era isso. Vendia peças de carro, né? Todo mundo ia comprar peças de carro na Feira de Acari. Ué, mas uma feira vendendo peça de carro? Não, são os próprios lojistas que vão para lá. Ué, e vende assim tão mais barato? Daqui a pouco estava tudo capotando, tudo batendo, tudo morrendo, o prejuízo dobrado. Vai comprar coisa manchada com o sangue dos outros. Você não precisa disso. O Deus que te chamou, o Deus desse lugar, Ele é poderoso. Ele quer te provar que Ele abre porta onde não há porta. Ele quer te provar que se você tiver fé, a sua fé vai chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Viva na verdade. Viva na verdade. Pura, cristalina, excelsa, verdade, transparente, sem mancha. Verdade! Verdade! Fora da verdade é ilusão.
Fora da verdade, em poucos cultos tu não pisarás mais nesse lugar. E não pisar nesse lugar significa herdar o inferno. Porque existe hoje uma porta sobre a terra de salvação, e ela só se chama Geração Jesus Cristo. Vai lá votar nos políticos das assembleias e pensa que vai para o céu. Vai cultuar a maçonaria dos batistas lá e pensa que vai para o céu. Vai para a corrente da prosperidade da Universal e pensa que vai para o céu. Vai beijar o pé lá da mulher do Agenor Duque e pensa que vai para o céu. Vai lá cultuar o Deus dessa raça desgraçada e maldita e pensa que vai para o céu. O caminho para o céu se chama verdade. Só verdade, irmão. Verdade. E é isso que Jesus espera da sua igreja. Por isso que o Espírito Santo fala com Paulo, que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Imagina, a coluna é o que sustenta. E o que a verdade consegue sustentar? Qualquer coisa. A verdade sustenta a tua mesa, a verdade sustenta a tua despensa, a verdade vai sustentar o teu carro, a verdade vai sustentar a tua casa, a verdade vai sustentar a tua saúde. A verdade vai sustentar tudo que você precisar. E o que o mundo vai olhar para você e vai querer o quê? Vai querer a tua morte. Quando o mundo desejar a tua morte, aí tu saberás que és verdadeiro. Enquanto não estão desejando a tua morte, enquanto não estão querendo ouvir dizer que tu baixaste num caixão, enquanto não estiverem desejando a tua desgraça, você não está com a verdade. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. A paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, que é santo e soberano. Mestre, quando o Senhor começou a oração, eu vi uma espada, e essa espada, ela veio no púlpito e ficou aqui tipo envezada no púlpito. Depois eu vi um anjo entrar, esse anjo estava vestido como se fosse um peixe, e ele pingava muito, sabe? Tinha o semblante de homem. Ele saiu daqui, saiu até fora da igreja, ali próximo a uma garagem. Ele pegou essa espada que estava aqui e rasgou o chão. Quando ele rasgou o chão, a rua ela se dividiu, e embaixo tinha um buraco muito fundo, sabe? E ele se jogou nesse buraco em pé, e ali a visão cessava. Amém. Durante os louvores, mestre, eu vi um anjo com cesto, e ele tinha esses folhetos que os irmãos estão distribuindo nos colégios. Então ele derramou esse cesto com essas folhas em cima de alguns colégios. E eu via que muitos alunos pegavam, mas também diretores. E eu vi quando uma mulher pegou um folheto desse, e ela pegou um isqueiro para tentar tacar fogo. Quando ela ia tacar fogo, a própria folha começou a pegar fogo na mão dela. Então ela soltava essa folha, só que essa folha continuava flutuando. Ela pegava fogo, porém não queimava. E aquela mulher ficou completamente apavorada. E eu via quando os alunos pegavam e liam, ficava olhando um para a cara do outro em sinal tipo de acusação, sabe? Como se eles estivessem olhando aquelas pessoas que estavam naquela situação e eles mesmos se apercebiam daquilo. E ali a visão cessava. Durante aquele louvor do irmão Vasco, eu via, mestre, ser entregue na mão dele um violino dourado. Amém. Durante aquele outro louvor, Poderosos desta Terra,
é o último povo, eu via, mestre, o mar pegar fogo, e ele vinha, esse fogo, ele vinha até as cidades. E eu vi o desespero das pessoas. Então eu via armários se mexerem, bolsas se mexerem, aparelhos de som se mexerem. E eu via sair dos armários CDs do ministério. E quando esse CD colava na pessoa, eu vi colar em pernas, em braços, em testas, em costas, em peitos. E quando aquele CD colava nessas pessoas, essas pessoas flutuavam, ficavam livres daquele dilúvio de fogo, daquele juízo que veio sobre a terra. E ali a visão cessava. Durante a oração do irmão André, Deus me deu uma visão com a irmã Vieira e com o irmão Afonso. Eu via eles, mestre, numa redoma de madeira, e eles eram tipo esticados, sabe? Só que eles estavam sorrindo, como se eles estivessem sendo torturados, sabe? E eles ficavam sorrindo. Eu vi quando esticavam, uma perna soltava e eles continuavam sorrindo. E eu vi que a outra perna soltou, mas eles continuavam sorrindo. Vi que os braços deles soltaram e eles continuavam sorrindo. Por último, aqueles que estavam torturando arrancaram a cabeça deles, mas a cabeça continuava sorrindo mesmo fora do corpo. Que coisa incrível. Aleluia, Deus. No momento que o irmão Samuel estava ministrando louvor, eu via, mestre, um grande pé, mas eu só via essa parte da canela para baixo. E esses pés, eles estavam feridos. Amém. E ali a visão cessava. Durante a palavra, mestre, o Senhor pregou o tempo todo com a veste muito branca, mas muito branca, e essa veste, ela resplandecia muito para a igreja. Só que eu via que esse resplandecer ofuscava os olhos de alguns, porém não incomodava outros. Amém. Até aqui. Eu tive uma visão, assim que começou a primeira oração, eu vi um anjo descendo até a terra, e esse anjo chegava até uma mulher, e essa mulher estava dormindo. É interessante que essa mulher não era, eu entendi perfeitamente que ela era cristã, mas ela não se vestia que nem a dispensação passada, com aquelas roupas, mas se vestia como ela estava com uma calça jeans e com essas camisetas assim, que as irmãs usam assim, e estava com essas roupas assim bem que a gente vê, né, dentro da geração Jesus Cristo. Isso me chamou muito a atenção. E eu vi que esse anjo chegava, essa mulher parecia que estava dormindo, e esse anjo tentava acordar ela, mas ela não se mexia de maneira nenhuma, mas ela não estava morta, mas estava dormindo. Então esse anjo saiu para passear pela terra, e em espírito eu fui levado junto com ele. E eu vi muitas atrocidades, eu vi como o mundo não se preocupa com nada. Ele me mostrava pessoas dançando, crianças, coisas assim absurdas. E ao longe ele me mostrava uma pessoa sendo crucificada. Só que essa pessoa não era crucificada naquelas cruzes assim, era crucificada naquela cruz de X. E ele apontava para essa cruz. Então essa visão parou. E aí, após os louvores, na hora que o irmão André estava orando, eu tive outra visão. Só que o Espírito me impeliu a contar essas duas visões juntas.
A visão que eu tive, eu fui levado à abóboda da terra, a parte de fora, e eu vi a redondeza da terra pela parte de baixo. Então eu vi que ela começou a vir para fora como que se espremesse algo, e ali, como que uma bola quando fura, saiu um anjo. Esse anjo tinha as asas dele como se fosse um cocar de um índio. As penas eram daquele jeito, jogado para fora, e as penas eram todas coloridas, todas de muitas cores que eu não consigo nem descrever. E essas asas dele brilhavam de todas essas cores, estavam todas as cores ali, cores que eu nunca vi, estavam juntas ali. E atrás dele ele chamou e vinha um povo, e eram várias pessoas que estavam assustadas, mas alegres ao mesmo tempo. E eu vi que eles podiam voar junto com esse grande anjo. E então eu voltei na visão para a terra e adentrei ao globo terrestre. Então eu vi descer do céu uma estrela de Davi azul, e como que se fosse um carimbo que carimbasse a terra, ele carimbou, e essa estrela de Davi ficou no chão terrestre. Então se formou na minha frente a visão da terra, e eu fui levado novamente, dessa vez sem anjo junto comigo, mas só eu em visões. Fui levado rapidamente e eu vi o caos que a terra estava. Eu vi um carro passando e as pessoas pedindo pão. A terra estava totalmente numa escuridão terrível. E essas pessoas pediam pão e eles iam jogando esse pão. Eu vi um casamento como se fosse um casamento de uma celebridade. E as pessoas queriam tirar fotos, queriam pegar na mão, como a gente vê quando esses grandes artistas passam, que essas pessoas ficam histéricas. Assim era. E eu entendi totalmente que era um casamento. Eu vi até a noiva e tudo, só que tudo me pareceu muito demoníaco ali naquela hora. E então eu vi também quando a terra inteira se transformou em árvores que não paravam. Eram árvores por todo o globo terrestre. Só havia um lugar onde não tinha árvores, que era o templo em Jerusalém. E eu entendi totalmente que aquele ali era o terceiro templo. E por entre essas árvores, eu vi quando homens ficavam do lado das árvores, e até alguns se transformavam de árvores para homens, e todos eles tinham lanças, e eles rodeavam o templo em Jerusalém. Então eu entrei dentro do templo por cima e eu vi muitos demônios dentro do templo. Eu vi demônios horríveis. E no pátio do templo havia uma mão muito grande, como se fosse a mão de um macaco assim. Ela era peluda, só não tinha pelo nas pontas dos dedos. Nesse último osso da ponta do dedo para baixo, ela não tinha pelo. No meio do segundo osso até ali tinha pelo, e depois não tinha mais. E essa mão, ela rasgava assim o chão. Não rasgava, mas ela mexia assim no chão, como se quando mexe numa areia, ela mexia assim no chão do terceiro templo, que eu entendi que era o terceiro templo. E ele cavava assim, e essa cena assim me mostrou todo esse caos. Então eu olhei novamente, tinha por cima assim algumas outras árvores, e eu vi quando elas eram cortadas, e então essas árvores se transformavam em cruzes, mas cruzes normal, daquela cruz mesmo, né? E essas cruzes caíram assim com homens nessas cruzes assim pregados, caíram em número de 7. E elas foram caindo assim, e a visão terminou quando um homem estava cortando a parte de cima de uma árvore. Ali a visão cessou. Amém.
Quando o irmão Samuel estava tocando agora, o sax, eu vi o senhor, mestre, baixado assim no púlpito, como que estivesse pensando, e eu vi uma grande luz vinda do céu e iluminava o senhor. Durante todo o período desse louvor, essa luz ficou iluminando o senhor. Amém. Quando o senhor mestre falava de obras maiores, eu vi quando um anjo desceu e ele tirou como que uma espada enterrada na cabeça de alguns. Ele puxava e como que libertava a cabeça dessas pessoas. Amém. Eu tive uma visão. Eu vi uma grande cobra, uma cobra enorme. E eu vi quando alguns homens vieram e mataram essa cobra. E quando ela estava morta, eles começaram a abrir ela no meio. E pela barriga, assim, né? De cima para baixo, assim, né? Da cabeça até a cauda dela. E eu vi quando o céu abriu e um anjo veio. E esse anjo veio bem rápido, como se, não sei se ele queria impedir, ao meu ver, ele veio rápido para impedir ou algo assim, que aquilo acontecesse. E quando abriram a parte da barriga ali dela, estava cheia de cobras menores. Não eram filhotes, eram cobras já grandes. Só que essa serpente era enorme. E eu vi quando essas cobras menores saíram e foram para tudo quanto é parte, e numa água suja, barrenta. Eu vi algumas entrando, vários tipos, não era só de uma espécie, mas era assim de várias espécies de cobras. Amém. Amém, irmãos. Vamos agradecer ao único Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor, que nos conceda entendimento, compreensão, graça, forças para seguirmos o único caminho que existe, que é o caminho da verdade. Leva-nos então, meu Senhor Rei, na tua graça, na tua paz, mas sempre com o espírito da tua guerra, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para fazer parte da tua igreja edificada contra as portas do inferno. Assim, nós que somos os teus servos, nos despedimos, e nós somos os teus guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia!